8h32. Nós vamos começar hoje nossa nona aula de História do Brasil com o tema Período Regencial. Período regencial é um período curto, alguns dizem até que foi o mais próximo que o Brasil já chegou de uma república, até o golpe em 1889, que levou à proclamação da república. Por quê? Estava sem um monarca no poder e eleição do poder executivo. Então, proximidade de uma república, semelhança com uma república. É um período curto, de 9 anos, que vai terminar com o golpe da maioridade. Ele é abreviado pelo golpe da maioridade, quando o príncipe regente Pedro ascende ao trono por meio de uma emenda parlamentar, permitindo que ele se torne maior de idade aos 14 anos e assuma como Dom Pedro II. Então, eu vou começar a projetar a aula. Qualquer coisa, se alguém chegar depois, me avisem nos comentários que eu volto para adicionar. Foi? Começou a partir da tela? Então, pronto. Recapitulando, só contextualizando aqui novamente, a tela está aparecendo? Está, professor. Certo. Então, só recapitulando aqui o conteúdo da última aula, a nossa última aula foi primeiro reinado. Logo após a independência do Brasil, Dom Pedro I assume o trono no Brasil, ele desiste do cargo dele de sucessor ao trono de Portugal. Naturalmente. Acontece que Dom João VI, em 1836, morre e o trono de Portugal fica vago. Então, diante de um risco à continuidade da monarquia dos Bragança em Portugal, Dom Pedro I, ele não tinha renunciado a seus direitos, certo? O que acontece? A filha dele a filha dele mais velha, chamada Marina da Glória, seria a herdeira aparente do trono. Só que ela tinha 5 anos em 1836. Perdão, 1826. Ela tinha 5 anos. Não podia assumir. O que foi feito? Ele arranjou um casamento com o irmão dele, chamado Dom Miguel. Casou a filha dele de 5 anos com o irmão, ou seja, com o tio dela, Dom Miguel. Ele ficou na condição de príncipe regente até a maioridade dela. Acontece que Dom Miguel quis dar um golpe e se proclamar rei de Portugal, em vez de príncipe regente até a Marina da Glória assumir sua maioridade. Dom Pedro I, querendo se envolver nisso, vai para Portugal para poder intermediar esse conflito. Ele vai para Portugal, deixa aqui o segundo filho mais velho, Pedro. Só que Pedro, nessa época, também não tem idade para assumir o trono, é menor de idade. Então, é aí que o contexto que se começa esse chamado período regencial, no qual vai de 1831 até 1840, em que o Brasil ele é governado pelos regentes. Então, a Constituição de 1824, ela previa que, se o sucessor do monarca fosse menor de idade, o país seria governado por uma regência que seria eleita até o monarca sucessor atingir a maioridade. E foi o que aconteceu. Dom Pedro I foi para Portugal, fica o príncipe Pedro aqui, sendo cuidado por tutores. Os tutores, adivinhem quem? Os Andrada, aqueles velhos aliados lá de Dom Pedro I desde a independência. Então,
eles ficam com a tutela de Dom Pedro. Criaram mesmo realmente Dom Pedro. Dom Pedro II, ele teve uma infância realmente, vocês vão ver depois nos bastidores da história, ele teve uma infância triste, porque afastado dos pais, o pai dele lá em Portugal, ele aqui sozinho, criado por tutores e vivenciando intriga política, conflito político, inveja, gente querendo, ameaçando até talvez tomar o cargo dele a todo momento. E ele com a educação mesmo muito rígida para poder a preparação dele para quando ele fosse monarca. Então, alguns aí na medida do possível, na medida da realidade dele, né, ele teve uma infância triste, né? Teve gente que teve uma infância bem mais triste nessa época, eu imagino. Então, para começar a aula de hoje, tem mais gente pedindo aqui para entrar. Então, baseado na Constituição, começa essa regência trina provisória. Ninguém sabe ainda o que é que fazer, está ali naquele choque, depois que Dom Pedro I foi para Portugal, e começa a regência trina provisória, até que se decida qual é que vai ser o destino do Brasil. Então, foi definida essa regência trina provisória por membros do Legislativo. Ela era composta por Lima e Silva, que depois vai virar o Duque de Caxias, Carneiro Campos e o senador Vergueiro. Esse senador Vergueiro aqui é uma figura muito antiga que vai lá até o segundo reinado, que é aquele famoso senador que começou a trazer imigrante para o Brasil. Então anotem esse nome aqui, o senador Vergueiro é uma figura muito importante do Império. Então, assumindo essa regência trina, lembre-se que eu falei da Constituição de 1824, dos 4 poderes, poder moderador, na ausência de um monarca, decidiram-se pela suspensão do poder moderador. Então, uma das primeiras coisas que acontece durante a instituição da regência trina provisória, a primeira coisa do período regencial é a nomeação desses 3 nomes, do Carneiro Campos, do Lima e Silva e do senador Vergueiro, e a suspensão do poder moderador. Não tem monarca, não tem poder moderador. É função privativa do monarca, tá? Questão bem clara. Isso aqui cai muito na uva, não é muito o foco do Enem. Tem mais gente querendo entrar. Em seguida, no mesmo ano, é eleita uma regência trina permanente para um mandato de 4 anos. Essa regência trina permanente, uma das coisas pelas quais ela se destacou foi pela criação da chamada Guarda Nacional no ato adicional de 1831. E se cria essa Guarda Nacional. Qual era a função dessa Guarda Nacional? Como não tinha um exército constituído ainda, assim, um exército forte para a defesa do país, e a gente vai ver que durante o período regencial, o Brasil está constantemente ameaçado a sua união territorial pelas revoltas internas, nenhum inimigo externo nesse momento do período regencial ameaça atacar o Brasil. O Brasil não está sendo ameaçado pela Inglaterra, nem pelos Estados Unidos, nem por Portugal, nem corre mais o risco de voltar a ser colônia. O risco, no momento da regência, é a separação, a desunião entre as províncias. Então, como não tem um exército fortalecido, um exército forte, ainda centralizado, cria-se essa Guarda Nacional no ato adicional de 1831, que seria como se fosse uma instituição paramilitar. Eu condecoro determinadas pessoas como coronéis da Guarda Nacional, e seguindo a mesma questão da patente da hierarquia militar. Ora, um coronel da Guarda Militar, ele, naquele lugar que ele exerce influência, geralmente era um fazendeiro rico, ele ajudaria o governo provincial, o governo geral e o governo da província a debelar rebeliões. Então, assim que se instalasse uma rebelião e até que o governo central soubesse, mandasse tropa, a função daquele coronel da Guarda Nacional já era começar a atacar ali aquela rebelião desde o começo para poder ajudar na manutenção da unidade territorial. Então, é aí que se cria
essa Guarda Nacional e os títulos de coronel? Que isso aqui foi uma questão já abordada no Enem. Qual a origem histórica do coronelismo, da influência desses senhores de terras na República Velha? É aqui, remonta ao século XIX, ao ano de 1831, a criação da Guarda Nacional. Eram os coronéis da Guarda Nacional. E outra coisa, para não se confundir, não era ligado ao Exército, era uma instituição paramilitar, a Guarda Nacional. Eles não eram membros do Exército. Então, termina-se a regência trina permanente. Então, eles decidem pela centralização. Ora, está tendo muita rebelião. Se está tendo rebelião, 3 pessoas, essa espécie aí de triunvirato, que nem era em Roma, não está dando certo. Então a gente tem que centralizar mais ainda o poder, deixar um poder mais forte, mais centralizado, para reprimir com mais força as rebeliões. Então aí que o parlamento aprova a conversão da regência trina em regência una. E é aí que assume para o mandato da regência una, aprovado pelo parlamento. Daí os que dizem que é uma experiência parecido com república, né? Porque realmente aqui o chefe do executivo é eleito pelo parlamento. Aprova-se, então, é eleito o padre Diogo Antônio Feijó, um padre, para essa regência. Então, tem uma oposição dos regressistas. É durante esse período que tem a eclosão da maioria das revoltas regenciais, daí a necessidade da criação de uma regência una para centralizar, para reprimir com mais força. E acontece que o padre Diogo Antônio Feijó ele tinha uma personalidade muito autoritária e acaba com a renúncia dele por parte dos liberais, os liberais pedindo a renúncia deles. Os partidos, vale lembrar, o Partido Conservador, ou então o Partido Liberal e os liberais exaltados. Só uma curiosidade, nenhum deles defendia a República, tá? Eles tem até uma frase que diz que nada mais liberal do que um conservador e nada mais conservador do que um liberal. Essa frase já foi tema de questão, que diz que eles não tinham diferença ideológica praticamente nenhuma entre eles. Diferenças pontuais, mas que no final das contas todos eles eram das mesmas camadas sociais, eram donos de grande propriedade, de camada de classe média alta urbana, nenhum defendia a abolição da escravidão e... Só um minuto. Nenhum defendia a República. Ou seja, eram praticamente a mesma coisa, era uma divisão fictícia, diferiam em poucas coisas, em coisas pontuais. Principalmente as maiores diferenças assim mesmo, mais acentuadas entre conservador e entre liberal, eram com relação à autonomia da província. Fora isso, as bases eleitorais, a origem desses políticos era das mesmas camadas sociais, as mesmas, ricos, proprietários de terra. Então, terminando esse mandato do padre Antônio Feijó, começa Araújo Lima. Araújo Lima intensifica a centralização do poder, vendo que esse contexto de rebeliões provinciais está ocorrendo a Sabinada na Bahia, a revolta dos malês, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão. Cada estado está tendo uma rebelião provincial. Apesar de a maioria delas serem de caráter popular, não terem assim um mote específico, mas eles ameaçavam ganhar força e comprometer a unidade territorial. E o Brasil acabar virando aí durante esse período de regência, igual que se transformou a América Espanhola. Então, é durante esse período dessa regência do Araújo Lima que se centraliza mais ainda o poder, reduz-se o poder das províncias. Por quê? Porque, imagine, ocorrendo essas rebeliões nas províncias e uma província com mais poder, o risco de separação, de uma delas proclamar separação, é mais alto. Daí, o enfraquecimento das assembleias provinciais. Então, juntando tudo isso, esse momento de convulsão, chega-se ao ano de 1840. Depois eu vou esmiuçar as rebeliões
provinciais, tá? Chega-se ao ano de 1840. O país está ameaçado de manter a sua unidade territorial por conta dessas rebeliões. Não tem um monarca. Querendo ou não, o monarca ele acaba ajudando na questão de manutenção da unidade territorial, da identidade do país. Ele é o chefe de Estado. Dom Pedro, ele incorpora o Estado. Tem uma figura que personaliza aquilo, tem-se a quem se respeitar. Não tendo essa figura, compromete-se tudo isso. Ou seja, os monarcas, eles acabavam exercendo essa questão dessa figura sagrada, essa figura mitológica. Tinha gente que acreditava que tocar no manto de Dom Pedro ficaria curado de uma doença. Ou então que só de ver o imperador já ficaria curado. Então eles tinham essa aura sagrada. Acabava que ajudava na manutenção da ordem. Então, diante de um contexto dessas várias rebeliões que estavam ocorrendo durante o período regencial, a gente tem que abreviar, antecipar essa maioridade. E ele só tem 14 anos, pois a gente muda a lei. Então foi o que foi feito. Foi votada um projeto de emenda à Constituição que... Esse meu notebook está me irritando. Que antecipou a maioridade do príncipe Pedro para os 14 anos. E é aí que ele ascende ao trono e começa o chamado período de Segundo Reinado. Período de Segundo Reinado que vai até 1889, período de 49 anos de grande estabilidade, de crescimento da economia do Brasil e de o Brasil se firmar como potência na América do Sul. Agora, terminando aqui o golpe da maioridade, agora a gente vai se aprofundar nas rebeliões regenciais, provinciais. As revoltas regenciais. Então, essa instabilidade política, a falta de uma figura central para centralizar o poder, personalizar o Estado, personificar o Estado, gerou essa instabilidade política característica do período regencial. Então, essa frouxidão, ela levou à eclosão dessas chamadas rebeliões regenciais, que tinham motivos diversos. Insatisfação com excesso de centralização política, a gente vê que é unitarismo no Império, cobrança de inúmeros tributos, cobrança de inúmeros tributos e situação de miséria em que se encontrava a maioria da população, certo? Aqui, a mais notável que se revolta contra excesso de tributos é a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha não tem nenhum caráter popular, nem melhoria de qualidade de vida da população. A Revolução Farroupilha é motivada por quê? Pelo seguinte, aquela região do Rio Grande do Sul ali, dos Pampas, ali é cultura de criação de gado por muito tempo, desde a época do início do povoamento da América. Acontece que a Argentina e o Uruguai são regiões que também fazem parte do bioma chamado Pampa. Acontece que o imposto cobrado sobre a exportação do charque na Argentina e no Uruguai era menor que no Brasil. Então, o charque produzido no Rio Grande do Sul ficava muito mais caro e acabava sendo, preterido. Não tinha preferência para vender, não era competitivo para ser exportado com relação ao charque da Argentina e do Uruguai, porque tinha menos imposto, podia vender mais barato. Então, quem fosse de fora ia querer comprar o charque da Argentina e do Uruguai. Então, os chamados estancieiros, estância é o nome que se dá à fazenda no Rio Grande do Sul, para não causar dúvida. Então, esses estancieiros, eles começam a reivindicar a redução dos impostos sobre o charque. Eles conseguem eleger um presidente da província, mas só que o presidente da província, ele é expulso. Esse presidente sendo expulso é um dos estopins para essa Revolução Farroupilha. Ela tinha esse caráter de redução da cobrança de inúmeros tributos, principalmente do charque, e ela tinha um caráter separatista também, queria se separar do Brasil. Formar uma república. Ela tinha um caráter republicano, queria formar uma república, essa daqui queria. E diminuir imposto sobre charque. Na Bahia,
A revolta dos malês e a sabinada, elas já tiveram um caráter mais popular, mais voltado para a melhoria da vida da população, e nem tanto para separar. Apesar de que a sabinada, ela propunha a separação da Bahia, a Bahia seria um país independente, se autogovernaria até a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Quando Dom Pedro II ascendesse ao trono, a Bahia voltaria a fazer parte do Brasil. E além, claro, das medidas, reduzir imposto de alimento, diminuir preço de aluguel, para diminuir a qualidade de vida, situação de miséria da população. A revolta dos malês é uma revolta encabeçada por um grupo de escravos, escravos islâmicos que sabiam ler, eram alfabetizados. Aqui ocorreu na madrugada do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 1835. Houve denúncia e acabou sendo sufocada e os líderes sendo presos. Esse foi a Revolta dos Malês. Foi um movimento que mal começou, já foi reprimido. A cabanagem no Pará, também, que vai de 1835 a 1840, que é a segunda mais longa, só perde para a Revolução, a Revolta Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, em questão de tempo. E um dos pontos de partida era a disputa do poder local em torno da nomeação do presidente da província, que dividiu a elite paraense. Ou seja, era uma briga da elite paraense. Tá? Acabou que essa briga de divisão da elite, eles querem gente para poder fazer bucha, para aumentar volume. E entrou o grupo de indígena, de mestiço, de negro, de população ribeirinha. Acontece que essa guerra com muita gente vai morrer mais gente. Então, estima-se que 20% dos que estavam envolvidos nessa cabanagem, nesse movimento revoltoso, morreu. E a maioria, como se é de se esperar, foi quem? Foi a população, foram os mais pobres. A punição sempre mais severa, pena de morte, chamada pena capital, foi para esses aí, para os índios, para a população ribeirinha. Os demais, os organizadores, acabaram sendo presos, depois pena convertida em multa, degredo, etc. E foi aí que o padre Diogo Antônio Feijó enviou uma poderosa força militar para a região. Então, mais de 30 mil mortos na cabanagem. Seguida aqui da Balaiada, no Maranhão. Também foi por disputa do poder local. Olha aqui, ó. A maioria disputa do poder local. Mas era uma disputa do poder local que ameaçava a unidade territorial do Brasil naquele período regencial, sem um monarca. É por isso que, nesse contexto, se diminui a autonomia das províncias, se diminui o poder das assembleias legislativas. Imagine, uma Assembleia Legislativa Estadual, ela é composta de proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra, se eles estão engajados no movimento político desse revoltoso, para eles proclamarem uma independência e iniciarem um movimento de separação, é rápido. Então, reduz o poder da Assembleia Provincial, reduz o poder deles e é o risco de separação. A maioria desses movimentos era em torno disso. Ou era briga, rixa de grupo político, ou era reivindicação de proprietário rural, ou então exigência pela melhoria da qualidade de vida, protesto contra a miséria. Os que eram protestos contra a miséria da população foram sufocados muito rápido, como a revolta dos malês, como a sabinada na Bahia. Já a cabanagem, a farroupilha, elas duram muito mais tempo, porque é conflito de elite. Tanto que o líder da Revolução Farroupilha, o Bento Gonçalves, ele só é preso. Apesar de tudo, de ter querido proclamar uma república, de ter coordenado todo esse movimento, ele é preso. Apenas.
A Sabinada, como eu tinha falado, ela pregava essa autonomia da Bahia, mas era só durante o período regencial. Cuidado para você não confundir depois uma questão. Depois que voltasse a, a ter um monarca, a Bahia se reintegraria ao Brasil. E aqui a Revolução Farroupilha, que foi a mais longa de todas, tá? Então, o cerne, a questão principal em torno da Revolução Farroupilha é a tributação do preço do charque. O charque da região não era competitivo com relação ao dos vizinhos. Ora, atravessando ali a fronteira, até imagine só, alguém de uma cidade do Rio Grande do Sul preferia até comprar na Argentina ou no Uruguai do que comprar de um produtor local, porque seria o charque do Uruguai ou da Argentina mais barato do que o do produtor local. Então, foi isso o cerne da Revolução Farroupilha. Uma das reivindicações também era, depois, pressionar pela deposição do presidente da província. O presidente da província não estava atendendo aos anseios dos produtores, dos estancieiros, então, ser demitido. Então, o período regencial, ele se resume nisso. Falar de período regencial, são 9 anos da política do Brasil, é um período entre dois reinados, óbvio, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, em que não há um monarca, não há poder moderador. Lembrem-se dessas palavras-chave. Não há monarca, não há poder moderador, automaticamente. Nesse período, não tem ameaça externa nenhuma. A ameaça durante esse período do período regencial é a unidade territorial ameaçada por essas rebeliões regenciais. Então, diante dessas rebeliões regenciais, essas regências trinas, que depois se transformam em regências unas, elas vão cada vez mais promovendo centralização do poder para poder tirar poder local e diminuir o risco de uma separação, de uma desintegração do território até a ascensão de um novo monarca ao trono. Tá? Relembrar da sequência: regência trina provisória, de 1831, a regência trina permanente. Depois que termina o mandato da regência trina permanente, vai para a regência una do padre Diogo Feijó, e depois a do Araújo Lima. A do Araújo Lima é a que ocorre a redução do poder das assembleias provinciais. Outra coisa também, o golpe da maioridade vai ocorrer na regência do Araújo Lima, no ano de 1840, fomentada pelos parlamentares que viam na ascensão de um monarca, de uma figura aí de caráter sagrado. A gente vai lembrar que a gente está no século XIX ainda, apesar de já ter acontecido a Revolução Francesa aí, contestando a questão do direito divino, os monarcas ainda têm caráter sagrado. Então, ter um monarca nesse momento era algo que era visto que poderia ajudar aí de novo na recuperação da paz interna do país. E foi o que aconteceu. Foi votada uma proposta de emenda à Constituição e foi aprovada a maioridade antecipada de Dom Pedro. E Dom Pedro foi nomeado, então, aos 14 anos como Dom Pedro II. E é aí que se inicia o segundo reinado, aí um período longo de estabilidade interna, o Brasil se firmando como potência na América do Sul, mas que depois vai ser o declínio, terminando com o golpe da proclamação da República. Só adiantando, a próxima aula vai ser de segundo reinado. A aula de segundo reinado, eu acredito que seja umas 2 ou 3 aulas, é igual a aula de processo da independência, não dá para ser dado só numa aula, porque a história, os livros eles dividem na estruturação, no apogeu e no declínio. Então tem essas 3 fases do segundo reinado. A estruturação, que é o momento que Dom Pedro II está ascendendo ao trono, está se reafirmando de novo aquela política da eleição, da nomeação do primeiro-ministro. O apogeu é quando o Brasil está exercendo o imperialismo na América do Sul. É o momento em que o Brasil sai vitorioso da Guerra do Paraguai. E é também, durante o apogeu, o final do apogeu é o começo do declínio,
porque muitas coisas do apogeu, eles apodreceram internamente a estrutura do império e levaram aí ao declínio. É durante o apogeu que ganha força o exército, é durante o apogeu do império que ganha força o movimento abolicionista, e durante esse momento de apogeu também acontecem alguns conflitos com a igreja. Então eles já começam, esses pequenos conflitos já começam a nascer durante o apogeu do império. Aí no declínio começa a se desgastar a imagem do imperador, tanto que culmina com o golpe da proclamação da República, também sem nenhum caráter popular. Tá? Então, vamos responder aqui as questões sobre o período regencial. Enem 2010. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo, principalmente durante o período de regência una. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Ou seja, em linhas gerais, aqui está dizendo que esses conflitos, algumas camadas mais baixas que queriam uma melhoria de vida, exigiam isso, mas não tinha luta por abolição, porque era mais que necessário nesse momento a escravidão, durante esse momento de ascensão do café como o novo produto agrícola brasileiro de destaque. Então, a gente já entende aqui pela questão que o período regencial ele foi marcado por revoltas, por conflitos, mas que não exigiam, não tinham, como é que eu posso dizer, nenhum caráter assim, de ruptura imediata com a ordem. Não era nenhum movimento para acabar a monarquia, para proclamar uma república. Apesar de ter lá a república no Rio Grande do Sul e aquela questão lá da Sabinala, da Bahia, que tinha uma república provisória, enquanto não voltava a monarquia. Mas, em linhas gerais, a maioria desses conflitos foram conflitos de grupos políticos, de pessoas influentes, de proprietários rurais. Então, o contexto do período regencial é marcado por revoltas populares, tiveram revoltas populares, que reclamavam a volta da monarquia. A volta da monarquia está falso. Em momento nenhum, a monarquia deixou de existir durante o período regencial. A monarquia continuou existindo, mas continuou com a nova face, com o regente, enquanto não tinha um rei. Lembrando que monarquia é um sistema de governo. Então, não foi alterado o sistema de governo, em que o chefe de Estado é um rei, ou então o imperador, e o chefe de governo, o primeiro-ministro. Não havendo, tinha primeiro-ministro, e não havendo o monarca maior de idade, teria o regente. Mas o sistema de governo monarquia não foi abolido, continuou vigente, continuou valendo a Constituição de 1824. Outro detalhe muito importante também que pode ser questionado. A Constituição de 1824 foi abolida de maneira alguma. Tudo que aconteceu durante o período regencial foi respaldado na Constituição de 1824, inclusive as regências. As regências, começando com a regência trina, depois houve emendas à Constituição para transformar a regência trina em regência una, e depois, por fim, houve uma emenda à Constituição para antecipar a maioridade do imperador. Então, tudo o que aconteceu no período regencial estava respaldado pela Constituição de 1824 dentro do sistema de governo monarquia. Então, reclamavam a volta da monarquia completamente falso, porque a monarquia não deixou de existir. Ela estava, eu posso dizer, a monarquia estava pausada, mas cancelada não.
O contexto do período regencial foi marcado por várias crises verdadeiras e pela submissão das forças políticas ao poder central. Pelo contrário, não foi marcado pela submissão das forças políticas ao poder central, e sim pela contestação ao poder central, principalmente a Revolução Farroupilha e principalmente a cabanagem lá no Pará. Então a B está falsa. C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Pela luta entre os principais grupos políticos, sim. Mas esses principais grupos políticos, eles não reivindicavam melhores condições de vida. Lá no Pará, era questão de tributação e de influência política. Lá no Rio Grande do Sul, era sobre a tributação do charque, ou seja, eram interesses pessoais. Então, onde tinha grandes grupos políticos, que você vê reivindicação de melhores condições de vida, já uma coisa já anula a outra. Então, pela luta dos principais grupos políticos, sim, tá verdadeiro. Mas a reivindicação de melhores condições de vida, não. Eram brigas internas de caráter político e de caráter dos próprios interesses. Então, a C está falsa. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão dos barões do café. A ascensão dos barões do café, ela vai se efetivar no segundo reinado. Ela começa no primeiro reinado e se efetiva mais no segundo reinado, no reinado de Dom Pedro II. Então, a D está falsa. Pela convulsão política, verdadeiro, explodindo rebelião em vários estados, no Pará, na Bahia, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, nas várias regiões. Então, estava um momento de convulsão política e de ameaça à unidade territorial do país. E por novas realidades econômicas, ou seja, o plantio do café, que exigiam o reforço das velhas realidades sociais. Velhas realidades sociais, escravidão, ou seja, nova realidade econômica, surgimento do café, mas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais, ou seja, mudava o produto, mas a necessidade de mão de obra era a mesma. Não era mais a cana-de-açúcar, mas agora era o café, mas precisava de escravo do mesmo jeito. Tá? Então, o gabarito aqui é a E, momento de convulsão política, nova realidade econômica, o começo da ascensão do café, e que exigiam o reforço das velhas realidades sociais, a escravidão continuar. Então, então é falsa a opção em que você for ver aí que diga que a maioria das reivindicações dessas rebeliões era a abolição da escravidão, porque não é. Então, o gabarito é a alternativa é. Questão 2. O período regencial no Império Brasileiro, de 1831 a 1840, caracterizou-se pelo governo exercido por representantes do poder legislativo que promoveram uma estabilidade política fundamentada no centralismo. Começou com estabilidade política em período regencial? Falso. Convulsão política. Então, já começa falsa essa alternativa. Fundamentada no centralismo, completamente falso. Não era no centralismo, estavam questionando o centralismo. E na ampliação das atribuições do poder moderador, mais falso ainda, porque uma das primeiras coisas que aconteceu no começo da regência, em 1831, com a instituição da regência provisória, foi a suspensão do poder moderador. Se não tem monarca, não tem poder moderador. Então, atribuições do poder moderador completamente falsas, porque o poder moderador está suspenso. Então, a A está falsa. Vamos ler a B. A criação da Guarda Nacional em 1831, verdadeiro, que está verdadeiro, né, pelo ato adicional de 1831, compostas por tropas de confiança e controlada principalmente pelos grandes fazendeiros, que receberam o posto de comando e o título de coronéis. Questão verdadeira. Aqui, essa questão não está errada. Vamos ver se tem alguma mais certa. Mas essa daqui está certa. Criação da Guarda Nacional pelo ato adicional de 1831,
composta por tropas de confiança, comandada pelos grandes fazendeiros que recebem o título de coronel, o que vai se estender até a República Velha, com o fenômeno chamado coronelismo, que receberam o título de coronéis. Então B está verdadeira. BAC. A mudança da Constituição de 1824, através do ato adicional de 1834, no qual a regência una passaria a ser regência trina. E o poder municipal se restringiria ao executivo. Apesar de o ato adicional de 1834, o ato adicional de 1834 acontece ao contrário. Mudança da Constituição. Teve uma mudança, uma proposta de emenda da Constituição, teve a emenda, que transformou a regência trina, na verdade, em regência una. É ao contrário. Ó. A regência una passaria a ser regência trina. Falso. A regência trina que passaria a ser regência una. E o poder municipal se restringiria ao executivo. Falso. O poder municipal continuaria sendo o executivo, continua sendo encabeçado pelo executivo, continuaria as câmaras municipais, só que o legislativo mais fraco. Vocês entenderam por que a C está errada? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente? Então vamos para D. A criação das faculdades de Direito de São Paulo, de Olinda, Recife e Porto Alegre, com o fim de formar uma classe política nacional diferenciada das influências recebidas nas universidades portuguesas. Não aconteceu isso, e a gente sabe que a criação dessas faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, eles aconteceram no momento da chegada da família real. Aconteceram no primeiro reinado. Aliás, aconteceram antes do primeiro reinado. Ainda enquanto o Brasil era colônia, então Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas foi nesse contexto, e não no contexto do período regencial. Então, está falso. O surgimento de movimentos armados que contestavam a legalidade do governo regencial, como a Revolução Pernambucana, a Cabanagem, a Revolução Farroupilha. Desses, o único que se encaixa em questão de movimento armado para contestar nem tanto a legalidade, mas a tributação sobre o charque, sobre os seus produtos exportadores, foi a Revolução Farroupilha. A cabanagem, a gente viu que era briga interna, de disputa política interna no Pará, e era contra o presidente da província. Tá? Então, a E está falsa, e o gabarito da 2 é B. Aqui não tem o que contestar nessa 2. É o que é e pronto. 3. No governo do regente Araújo Lima, de 1837 a 1840, foi aprovada a Lei de Interpretação ao Adicional. Esta lei modificava alguns pontos centrais da Constituição vigente, extinguindo o Conselho de Estado, mas conservando o poder moderador e a vitaliciedade do Senado. Lembremos que a Constituição de 1824, mesmo que você não soubesse nada dessa lei de interpretação do ato adicional, vamos lembrar do que a gente sabe. O poder moderador não foi extinto. Constituição de 1824 continuava valendo. Continuava valendo o Senado vitalício, continuava valendo a questão da eleição por renda. O Brasil continuava sendo a monarquia constitucional. Tudo dentro da Constituição. Então, vamos lá. Extinguindo o Conselho de Estado, falso. Continuou o Conselho de Estado. Conservando o poder moderador, falso. O poder moderador, ele não foi extinto, ele foi suspenso, ele foi pausado. Veja a diferença aqui, essa questão ela é muito sutil e induz a pessoa ao erro.
poder moderador, ele foi suspenso durante o período regencial e não extinto. E a vitaliciedade do Senado. A vitaliciedade do Senado continuou. Tá? Isso daqui era ponto da Constituição. Isso aqui era artigo da Constituição. Então, o Senado vitalício continua. Então, a está falsa. B. Buscava a centralização como forma de enfrentar os levões provinciais. Até aqui está verdadeiro. Que ameaçava a ordem estabelecida. Também está verdadeiro. Limitando os poderes das assembleias legislativas provinciais. Essa daqui já está com cara de verdadeira. Limitar o poder de uma Assembleia Legislativa é limitar eventuais consequências de disputa de poder entre grupos políticos de um determinado Estado que acaba com a separação daquele Estado do Império, do Império do Brasil. Criava o município neutro do Rio de Janeiro, território independente da província, como sede de administração central, propiciando a centralização política. Criava o município do Rio de Janeiro, território independente da província, como sede da administração central, propiciando a centralização política. Essa criação aqui essa criação do município do Rio de Janeiro é uma questão que vai remeter à era Vargas, a criação do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai abrigar o território que hoje é o Rio de Janeiro. Ele abriu dois estados, o estado do Rio e o estado da Guanabara. E o Rio de Janeiro era chamado de Distrito Federal, até existir Brasília. Então aqui ele está misturando coisas aqui, colocando coisas lá da frente, colocando para o passado. Tá uma coisa que meio dark. Então a C está falsa. Revela o caráter liberal dos regentes. Aqui já está falso. De início. Não era caráter liberal, era caráter centralizador dos regentes. Suspendendo o exercício do poder moderador pelo governo, eixo da centralização política do primeiro reinado. Olha aqui, ó. Vejam o seguinte, ele mistura um fato verdadeiro que aconteceu com um fato que nunca existiu nessa questão. Então, esse ato adicional, essa lei, ela revela o caráter liberal dos regentes? Falso. Não era o caráter liberal, era o caráter centralizador. Então aqui está falso. Mas aqui, ó, suspendendo o exercício do poder moderador pelo governo, mas quem suspendeu o exercício do poder moderador pelo governo foi a regência trina provisória em 1831. Guardem isso. Eixo da centralização política do primeiro reinado. Então aqui, ó, tá com duas informações falsas, a D. Então D não é. Restabeleceu os poderes legislativos dos conselhos municipais, colocando nas mãos dos conselheiros o direito de governar as províncias. Pelo contrário, foi tirado o direito de governar as províncias. Foi diminuído o poder das assembleias provinciais, com esse intuito de centralização. Então, o gabarito B busca a centralização como forma de enfrentar os levões provinciais que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando os poderes das assembleias legislativas provinciais. Lembrar do Araújo Lima e do ápice das rebeliões regenciais. Isso aqui da UFF, vamos ver se tem alguma outra do Enem. URGS. Vamos para 5, questão de número 5. Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional de 1834, encontra-se a instituição do poder moderador. Falso. O poder moderador já existia, ele só estava suspenso. Estava suspenso pela regência trina
provisória de 1831. Né? Vou repetir, fazer igual aquela propaganda do uso da máscara, que tem que cobrir o nariz e a boca. Então, a A já está falsa por isso. A B, convocação da Assembleia Constituinte para elaborar um novo projeto institucional, completamente falso. Botem outra coisa na cabeça. A Constituição de 1824, ela vai valer até 1891, até depois da proclamação da República, até a República instituir uma nova Constituição. Ou seja, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado e uma parte da República Velha, começo da chamada República da Espada, muita coisa ainda é da Constituição de 1824. Até ser elaborada a Constituição de 1891, tudo que acontece no Brasil é sob a égide da Constituição de 1824, por sinal a mais duradoura até hoje. Então, convocação de Assembleia Constituinte completamente falso. C. Eleição de uma regência trina provisória em substituição ao imperador Pedro I. Não. Elaboração de regência trina provisória foi no ano de 1831 e não em 1834, como está falando aqui. E em substituição ao imperador Pedro I, em substituição ao imperador Pedro I, não. Enquanto o príncipe regente não atingir a sua maioridade, enquanto o herdeiro aparente do trono, Pedro II, depois Pedro II, não atingir a sua maioridade. Então, a C, falsa. D, criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Vamos para E, por exclusão. Extensão do voto para todos os brasileiros. Essa é completamente falsa, porque a extensão do voto para todos os brasileiros, a gente só vai conseguir essa proeza na Constituição de 1888. Então, extensão do voto não é. Criação da Assembleia Legislativa Provincial, eu acho esse gabarito aqui uma controvérsia com relação a isso aqui, porque já existia a Assembleia Legislativa Provincial. Tá? E durante esse período, na verdade, principalmente a partir de 1840, mas a partir de 1840, que as assembleias provinciais elas são enfraquecidas. Mas aqui o gabarito, por exclusão, é a letra D, porque o resto a gente sabe o porquê tá falso. Vamos ver se é mesmo. 5D. Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar por aqui o compartilhamento da tela. Eu vou colocar isso daqui no Drive do ENA. E as nossas próximas aulas vão ser do Segundo Reinado. Segundo Reinado, tema de história do Brasil que mais cai no Enem. Então, é uma aula que merece ser dada com muita calma, com muita paciência, prestando muita atenção nela. Então, eu vou dividir em duas partes, ou talvez até em três, o Segundo Reinado, dada a importância para o Enem e para entender muita coisa da história do Brasil. Tá? Então, até a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira a gente inicia a aula de Segundo Reinado. E depois de Segundo Reinado, começa a República da Espada, a República Velha, e a gente já está avançando aí, o Enem vai ser em janeiro, né? Então, acredito que vai dar tempo a gente ter aula presencial ainda. E as aulas presenciais, eu vou concluir essa coisa linear da apostila, tá? Aqui, enquanto a gente está tendo essas aulas à distância, eu vou concluir até a aula 15, se der, o máximo possível. E depois das aulas presenciais, eu vou focar nas coisas que mais caem no Enem. Então, as aulas presenciais, quando eu terminar esse estilo de aula aqui virtual, seguindo a ordem da apostila, vai ser com temas que mais caem. Então, vai ter aula presencial, vai ser o quê? Segundo Reinado, economia da colônia, coisa que cai muito, a questão de cultura da colônia, República da Espada, Era Vargas, regime militar e as repúblicas populistas. Então, o nosso foco vai ser isso, depois nas aulas presenciais, os temas que mais caem. Então, eu vou dar essas aulas virtuais aqui à distância, nas próximas semanas de Segundo Reinado,
Mas uma das primeiras aulas que eu vou dar de novo, quando voltar a aula presencial, vai ser a aula de segundo reinado, vai ser a aula de economia da colônia, que foi a nossa terceira aula, mas que merece ser dada de novo. Depois, a aula de Era Vargas, a aula de repúblicas populistas, regime militar. Pronto? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, até a próxima semana.